Eclesiastes capítulo 3, você vai ler comigo o versículo 11. Diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém? Vamos meditar nesse versículo. É um versículo apenas, mas ele diz muita coisa para a gente. Eu quero compartilhar isso com vocês. Existe uma fala entre os pregadores muito comum, uma frase muito praticada, talvez você já ouviu. E essa frase diz que há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. Será que isso é verdade? Será que tem fundamento essa frase? A gente vai ver isso hoje, porque como pregadores é a responsabilidade que a gente tem. A gente não pode sair falando qualquer coisa. Nos púlpitos a gente deve trazer aquilo que tem base na Bíblia, na palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. E não que a gente quer falar o que a gente acha que deve falar, porque a gente corre o risco de falar bobagem para as pessoas. Mas essa afirmação que diz que no coração do ser humano tem um vazio do tamanho de Deus, será que isso procede, tem base na Bíblia para isso? E a resposta é sim. Isso não é bobagem, isso é uma grande verdade. E está aqui onde a gente leu, nesse versículo 11. A gente vai falar sobre isso, mas vamos explorar esse versículo todo. Eu quero começar, a primeira parte dele diz assim, ó: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Você acha que tudo que Deus fez é formoso, igreja? É belo? É certo? É tudo maravilhoso que Deus fez. E Deus fez tudo com ordens. Deus fez tudo no seu devido tempo, como diz a Bíblia. Deus fez tudo em harmonia, em perfeita sintonia. Tudo que há na terra e no céu se comunica. Tudo está entrelaçado, interligado, uma coisa com a outra. O animal, a vida animal, ela está diretamente ligada com a vida vegetal, com as plantas. As plantas servem de alimento para muitos animais. Para outros há uma cadeia alimentar, um animal se alimenta de outro animal, e vem outro animal e se alimenta desse que se alimenta do outro, enfim. As estações, os astros, a lua, o sol, a galáxia, tudo está em perfeita sintonia, perfeita harmonia, nada está por acaso, nada foi um descuido de Deus, um erro de Deus. Deus, ao finalizar a sua arte, ele respingou. Imagina um pintor pintando um quadro e ele deixa respingar tinta e, oh meu Deus, um acidente aqui. Não houve acidente nenhum na criação de Deus. Deus fez tudo formoso e fez tudo no seu devido tempo. Diga glória a Deus. Então tudo que há, por mais que pareça estranho aos nossos olhos, por mais que pareça sem sentido aos nossos olhos, se existe e foi criado por Deus, alguma razão tem. E a Bíblia fala que ele fez tudo formoso, mas fez tudo também no seu devido tempo. Deus criou a terra em quantos dias? 6 ou 7? Em 6. O sétimo ele descansou da sua obra. E você vai perceber que Deus ele vai criando as coisas, chamando a existência através da sua palavra, do verbo, haja, e as coisas passam a existir. Mas eu quero que você observe que o homem foi criado por último. Homem e mulher, né? Que a mulher depois vem do homem. Mas o ser humano foi a última criação, a coroa da criação de Deus. E Deus, eu já até preguei isso aqui um dia para vocês. Deus ele preparou todo o cenário, ele pôs todas as coisas no seu devido lugar, no seu devido tempo. Primeiro dia tal coisa, segundo dia tal coisa, terceiro dia tal coisa, e por aí vai. Ele vai montando um cenário
colocando as coisas em harmonia, faz separação de terra e água, faz separação de águas e águas. Antes ele faz a separação da luz e das trevas, a escuridão. Então ele vai montando um cenário, organizando tudo, criando tudo no seu devido tempo. E o tempo certo dele criar o homem é o sexto dia, o último dia. Perceba que o homem vem por último. E por quê? Porque quando ele vai colocar o homem na terra, tudo já está criado, diga glória a Deus. E tudo criado para atender a esse homem, a essa criação tão importante para Deus, tão ilustre para Ele, que de ilustre a gente não tem nada, mas Deus nos ama tanto e nos dá tanta importância, que aos olhos dele nós somos importantes, amém, igreja? E entre a criação de Deus somos os mais ilustres. Eu nem consigo falar isso direito porque eu não me acho nada disso, mas é. Deus ele nos olha dessa forma, Deus ele nos trata dessa maneira. Está dando para entender direitinho? Então Deus coloca o ser humano num cenário pronto para servi-lo, para atendê-lo. O vegetal já pode dar, a terra já pode dar o fruto vegetal para o alimento dele. Enfim, Deus prepara todas as coisas antes, para depois colocar o homem aí e já ter tudo na natureza para servi-lo, para atendê-lo, para supri-lo. Realmente a Bíblia tem razão quando diz que Deus fez tudo formoso e tudo no seu devido tempo. Amém, igreja? Se Deus criasse o homem primeiro, a Bíblia diz que a terra estava um caos, uma desordem, lá no início. Ele colocaria o homem na terra e ficaria dizendo para o homem: vai para lá, se afasta um pouquinho que eu vou arrumar isso aqui. Depois ele chegaria para o homem: dá licença que agora eu vou mexer aqui na terra. Dá licença porque agora as águas vão se arrastar para os seus limites. Então o homem teria que ficar abrindo espaço para Deus trabalhar. Não, Deus fez tudo formoso, Ele cria tudo, Ele prepara tudo. Tudo está em sincronia, funcionando perfeitamente, maravilhosamente bem. E somente então Ele coloca o homem na terra. E se o homem é a coroa da criação, a mulher é a coroa do homem. Mulher privilegiada, hein? É a coroa do homem. Deus vem então, não tem um ditado que diz a cereja do bolo? A mulher seria a cereja do bolo. Então Deus cria a mulher da costela do homem, a última de todas as criações. Mulher, você tem valor para Deus. Amém? Mas vamos aqui. Então Deus criou tudo, igreja. Mas para dizer que tudo que Deus criou é formoso e belo e maravilhoso, tem argumento que não acaba mais. A Bíblia diz lá em Jeremias, por exemplo, que Deus ele dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Olha que coisa linda. Talvez você imagine Deus no céu para fazer essa terra funcionar, o planeta funcionar. Talvez você imagine Deus lá muito ocupado, aperta um botão, puxa uma alavanca aqui, aciona uma chave lá, e aí faz trovoar, e aí faz o raio cair, e aperta um outro botão, faz chover, e puxa uma outra alavanca, faz o sol brilhar. É assim, igreja? Não! Senão a gente veria a força de Deus, mas não veria o poder de Deus. Ele é poderoso. Jeremias está dizendo que ele criou leis fixas. Está determinado. A natureza agora vai trabalhando segundo aquilo que Deus determinou. E a coisa está tão ligada, está tão em harmonia, a coisa é tão formosa que a lua, há milhões ou bilhões de anos-luz daqui, não sei quanto, ela influencia nas marés e faz o mar ser mais revolto, mais calmo. É o que Jeremias está falando aqui.
É o que Jeremias está dizendo, ele estabeleceu as leis fixas. Tudo está debaixo da ordem de Deus. As estações, o relógio, os anos, o calendário lunar, tudo isso foi pré-determinado por Deus. Deus programou tudo e tudo funciona corretamente como Ele quer. E se Ele tiver que intervir, Ele intervém. Se Ele tiver que mudar, Ele muda. Diga glória a Deus. Eu não sou entendido do assunto, mas se você pesquisar, se você estudar, a Terra ela tem uma inclinação. E essa inclinação ela é exata. Se essa inclinação pender para um lado ou para o outro, 1 grau que seja, 1 grau é coisa pouca. 1 grau. O planeta entra em colapso. A vida na Terra não sobrevive. Deixa de existir. Eu nem sei dizer para você com precisão o que aconteceria, mas tudo sairia do controle. Deus é ou não é formoso e belo e faz tudo com precisão. Glória a Deus! Só Ele pode fazer isso. A velocidade que a Terra gira, ela não pode girar mais lenta ou mais rápida. Também colapsaria o sistema solar, toda a vida na Terra. Tudo sofreria. Deus é perfeito. Repete comigo, Deus é perfeito. Eu poderia ficar um dia inteiro aqui falando, igreja. Você vê Deus no micro-universo, você vê Deus no macro-universo, você vê Deus no inseto. Você sabia que tem seres que são microscópicos, que você só vai conseguir enxergar com esse aparelho microscópico? Aquele ser tem vida, tem um organismo, tem órgãos funcionando dentro desse ser. Então no micro-universo, nas coisas menores, você vê Deus. Quem faria tal coisa? A biologia mostra que a folha de uma árvore é mais complexa do que você pode imaginar. Tem tanta informação ali, tem tanta coisa ali. E se você vai para o macro-universo, galáxias, estrelas, sóis, lua, se você olhar para tudo isso, você também vai ver Deus. Onde você olha, seja grande, seja pequeno, ali estão as digitais de Deus por todos os lugares. Diga glória a Deus. Então é verdade que, como diz aqui a primeira parte do versículo 11, Deus fez tudo formoso e no seu devido tempo. Amém? Vamos à segunda parte. Aí essa segunda frase diz assim, ó: também pôs a eternidade no coração do ser humano. É aqui que está a confirmação de que o vazio que há no coração do homem é do tamanho de Deus, e é verdade. O que Deus colocou no coração do homem? A eternidade. Se a eternidade está no meu coração, qual é o único ser que é eterno? Diga para mim. Ô gente, qual o único ser que é eterno? Deus. Não há outro. Nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra. Não há. Só Deus é eterno. Então, se a eternidade está em mim, somente Ele, que é eterno, pode ocupar esse lugar que Ele deixou em mim. Não há outro. O filho não é eterno, ele não pode preencher esse lugar. O namorado, a namorada, o marido, a esposa não são eternos. Eles não cabem na eternidade que está dentro de nós. Nada nessa vida, nada nesse mundo pode preencher, nada nessa vida pode ocupar, porque o que está dentro de nós não é um espaço calculado, medido, atingível, alcançável, é a eternidade. E uma vez que é a eternidade, não há nada nessa vida que possa ocupar esse espaço. Nem amor de mãe, nem amor de pai, nem amor de filho, de neto, nada. Tudo aquilo que você idolatrar, tudo aquilo que você venerar, tudo aquilo que você buscar na vida como sentido da sua vida, como a coisa mais importante da sua vida, não vai suprir, não vai satisfazer, não vai ocupar esse lugar.
Você pode dizer de alguém, ou de um objeto, ou de uma entidade: isso aqui é tudo para mim. Eu digo para você, não é o bastante. Posso falar, igreja? Sem querer ofender. Você vai se frustrar com isso. Você vai se decepcionar com isso. Porque tudo é perecível, tudo é falível. Tudo é limitado, tudo é pequeno demais, porque o que está dentro de você chama-se eternidade. Deus colocou aí, e somente Deus, Ele é o único que pode estar aí para ocupar esse espaço, chamado eternidade. Diga glória a Deus. Qual é o tamanho da eternidade? Dá para medir? Dá para contar os dias da eternidade, o tempo da eternidade? Não, senão não seria eternidade. Eternidade é indecifrável, é incalculável. Não há começo, não há fim. E não somente em relação a tempo, porque a gente fala em eternidade, relacionando ela com o tempo, mas não somente o tempo. Mas a grandeza da eternidade, a transcendência da eternidade. Não há palavras para descrever a eternidade. É simplesmente eterno. Então a eternidade não dá para medir o seu tamanho. Você concorda comigo? Ô gente, eu estou sozinho aqui hoje. De novo. Não dá para medir o tamanho da eternidade. Eu pergunto para você: dá para medir o tamanho de Deus? Não. É por isso que só Ele encaixa aí. Dentro de você, onde Deus colocou a eternidade. Deus não tem início, Deus não tem fim. Ele diz: eu sou o início e o fim. Ele é. Deus não tem começo de dias ou fim de dias. Deus não existe. Se alguém falar para você, perguntar para você: Deus existe? Dê um não bem grande para ele. Deus não existe. Deus, Ele é. Deus, Ele é. Deus simplesmente é. Ele não existe porque Ele não foi criado. Ele é o Criador, Ele é antes de tudo. Então é por isso que somente Ele. Então essa frase, há um vazio dentro do homem, do tamanho de Deus, é verdade. Esse vazio, esse oco, o próprio Deus deixou. E esse oco, esse vazio tem nome, chama-se eternidade. E somente o que é eterno, somente o que é do tamanho da eternidade pode ocupar esse espaço, pode preencher esse vazio. Amém, igreja? Mas as pessoas vão tentando, as pessoas vão gastando tempo e energia, esforço, e se ferem, se machucam, se decepcionam na tentativa ao longo de sua vida de preencher esse espaço de outra maneira. É querer esvaziar o oceano com uma caneca, não dá. Mas as pessoas querem encher e se preencher de tantas outras maneiras, igreja. Não há o que preencha o ser humano totalmente. Tudo aquilo que o ser humano pensar que possa satisfazê-lo, essa sensação vai durar um prazo, um tempo, nada mais do que isso. Depois ela vai se dar conta de que o vazio continua ali, permanece ali, aquilo não satisfez coisa nenhuma. Não tem prazer que a pessoa busque nessa vida que vá satisfazê-la plenamente, ao ponto dela dizer: encontrei a razão da minha vida. Não há. Nem sexo, nem droga, nem orgia, nem bebida, nem farra, as noitadas, nada disso. A gente não precisa ir muito longe. Basta alguns de nós olhar para o nosso passado e a gente já vai encontrar isso rapidinho. Basta alguns de nós dar uma olhadinha um pouco mais para trás e ver que a gente passava uma noite farreando, uma madrugada farreando. Aí dorme, se é que dorme. Aí quando acorda, a cabeça dói, aquela enxaqueca, aquela coisa, aquela ressaca. É ou não é assim? E tem coisa muito pior, posso falar?
Escandaliza não. Tem gente que vai vomitar, vai dar show, vai dar espetáculo. Aí ela acorda e ela fala: meu Deus, o que foi aquilo? E está ela de novo vazia, 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 vazia. Amém, igreja? Está dando para entender direitinho? Nem bens, nem posses, nem aquisições. Tem pessoas que trabalham 2, 3, 4, 5 empregos, se pudesse, para juntar e adquirir uma coisa, adquirir outra coisa, acumular patrimônio. Como se isso fosse trazer sentido para a sua vida e ela se realizasse com isso. Tem pessoas que não têm tempo para mais nada. Ela está correndo atrás de um objeto, de um bem, de um patrimônio, de algo que ela deseja adquirir, e ela faz tudo por isso. Mas eu tenho uma péssima notícia para dar. Tudo que está debaixo do sol, eu posso dizer que é meu, mas ao mesmo tempo não é meu. É triste dizer isso, mas é uma verdade. O Brasil está correndo esse risco. Você sabia que já tem projetos para que o ser humano não tenha direito à propriedade? O ser humano não, brasileiro não tenha direito à propriedade? Aí o ser humano acumula, ele tem várias escrituras no nome dele, ele tem casas em Rio Largo, imóveis em Rio Largo, ele tem fora daqui. De repente uma lei, uma canetada, um decreto, a maioria aprova, pronto. Não é seu, coisa nenhuma, você trabalhou, você adoeceu, você gemeu, você virou madrugada, passa para cá, pertence ao governo agora. É do governo. Não, mas isso aqui é herança para os meus filhos. Pegadinha. Não é não. É do governo. Você sabia que já tem lei tramitando para isso? Tem países que já funcionam assim. Então nada neste mundo debaixo do sol é seguro. Nada debaixo do sol é garantia de felicidade plena, de realização plena. Você pode adquirir a cidade toda, ter tudo escriturado no seu nome. Você não tem nada. E ainda que o governo não tome, você não vai achar satisfação nisso. Porque o que Deus colocou dentro de você é a eternidade. Repito, somente um ser que é eterno, Deus. Somente alguém que é do tamanho da eternidade, Deus, pode preencher esse espaço dentro de você. Tem gente que vai estudar, e o conhecimento é tudo, conhecimento. E se eu me tornar cada vez mais sábio, cada vez mais inteligente, então ela devora livros, ela faz curso atrás de curso, graduação e pós-graduação, e doutorado e pós-doutorado, mestrado, ela faz tudo que ela pode fazer, se ocupa com tudo isso. Não é plenamente feliz, não é plenamente realizado, é uma fuga para ela, os livros, os cálculos, o conhecimento. Não vai realizá-la plenamente, de forma alguma. Salomão falou isso, igreja. Salomão foi o homem mais rico, o homem mais sábio. Se você ler esse mesmo livro, Eclesiastes capítulo 3, não abra agora, por favor. Você vai ouvir Salomão falar de todas essas coisas e muitas outras, e no final ele diz assim: vi que tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. Salomão constatou que tudo isso é vaidade. Perceba que quem está falando é um homem que tinha tudo aos seus pés. Ele tinha 1000 mulheres para satisfazer, mais que uma por dia no ano. Só para você ter uma ideia. Ele tinha riqueza, era o homem mais rico. Servos e servas, cidades, posses, fazendas, riquezas, tinha tudo. Uma sabedoria incomparável para a sua época. Esse mesmo Salomão constatou e vai dizer: vaidade. Eu vi que era tudo vaidade. Amém, igreja? Então guarde isso no seu coração. Eu falei aqui na minha oração, antes da mensagem: se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Está escrito isso.
E está assim de gente, e muitas delas dentro da igreja, participando, junto da congregação. E ela ainda está como quem diz para si mesmo: eu vou tentar mais um pouco, eu ainda vou mais além, eu ainda vou me esforçar. Eu acho que a felicidade está alguns passos mais à frente, ela dá milhares de passos, ela ainda tem esse pensamento: mais uns passos eu chego lá, e ela percorre mais uma caminhada, mas na mente dela diz: mais uns passos ainda, e eu vou chegar lá. E Deus está dizendo: ei, sou eu. A vida está em mim, a satisfação está em mim, a realização está em mim, somente em mim, porque o que está dentro de você e eu coloquei é eternidade. Somente eu tenho a capacidade, só eu sou eterno, só eu tenho as dimensões da eternidade para poder preencher o seu interior, o seu coração. Não insista. Para de insistir, é dar murro em ponta de faca, é dar golpe no ar. Você não vai chegar em lugar nenhum. Aí as pessoas conquistam alguma coisa, alcançam alguma coisa, galgam alguma coisa na sua vida, e que para ela é uma realização. Realização que não realiza ninguém. Igreja, por favor, eu não estou dizendo aqui, não deixa o inimigo confundir aí a tua cabeça, não. O bispo está pregando aí, então o negócio é cruzar o braço e deixar a vida me levar, a vida levar eu. Não, nada disso. Deus te deu inteligência, saúde, força, capacidade, Ele capacitou você, amém, igreja? Amém. Para você tocar sua vida com excelência, da melhor maneira possível, dentro das suas condições, com um propósito: glorificá-lo. Paulo diz: fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então, quando o homem entende isso, que a existência dele nessa terra, ele está aqui, e Deus o rodeou com essas coisas, com esses benefícios, é para glorificá-lo, e ponto. Esse é o sentido da vida, essa é a razão de viver. E quando a pessoa entende isso, então ela percebe que ela tem, mas é como se não tivesse. É rico, mas é como se não fosse. Tem as coisas, mas se não tivesse também não faria tanta diferença, porque a maior riqueza é o Deus da vida dela, e ela vive para a glória desse Deus. Amém, igreja? Eu já vou encerrar para a gente tomar a Santa Ceia. Então a pessoa deve sim lutar, buscar, realizar os seus objetivos. Mas quando ele estiver ali, a sua mão diante de você, os seus braços, aquele milagre, aquela grande bênção que você lutou, chorou, orou e agora recebeu, não aplique o seu coração ali. Não tenha aquilo, esse objeto, esse elemento, como a razão da sua vida. É graça de Deus, é bondade de Deus, Deus abençoou você. Agora, através disso, seja um diploma, seja um bem, seja lá o que for, seja família, glorifique a Deus por meio disso, que Ele te deu. Você vai estar entendendo o real sentido da vida, para que você foi criado. Amém, igreja? Amém. Então só Deus preenche o vazio do homem. Mas apesar disso, igreja, apesar de tudo isso que você está ouvindo agora, apesar da gente ter a eternidade no coração, apesar da gente ter acesso livre a esse Deus, ainda assim a gente não entende perfeitamente quem é Deus e o que são as obras de Deus. Lê comigo a última parte do versículo para a gente encerrar. Diz assim, sem que este, ou seja, o homem, possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Olhe para mim, por favor. Apesar de Deus ter feito tudo formoso e no seu devido tempo,
Apesar de Deus colocar a eternidade no coração do homem, apesar do homem poder ter Deus habitando dentro dele, nesse lugar, nesse espaço, ainda assim o homem nunca vai compreender a totalidade de Deus, a plenitude de Deus, quem Ele é, como é e as obras que Ele faz. Você pode estudar teologia, você pode se preparar, sair do país, estudar em outros lugares, em academias. Você nunca vai saber plenamente quem Deus é. Haverá um momento que você saberá, mas não enquanto estiver nesse corpo habitando aqui, igreja. A gente não vai ter a visão, a totalidade de quem é Deus, porque a nossa finitude, nós somos finitos, limitados, permite apenas que a gente venha vislumbrar, ter a noção, a nuance do que é o reino de Deus, de quem é Deus e do que Ele faz. Agora eu digo para você uma coisa maravilhosa: a gente apenas tendo uma vaga compreensão de quem é Deus e do que Deus faz, a gente já fica de boca aberta, maravilhado, fica ou não fica? A gente tendo uma vaga noção de quem Deus é e o que faz, a gente fica bestinha, eu posso falar por mim. Eu não sei se você viu, eu até coloquei no status lá, não sei se eu coloquei, acho que eu não coloquei no grupo não. Sexta-feira eu saio para caminhar, mas eu não ando no meio da cidade, eu vou para o meio do mato. Eu gosto. Eu estava lá, fui lá para a usina. Como que chama aquela usina que tem aqui para dentro? Santa Clotilde, né? Fui até lá, já fui outras vezes para lá. Aí depois eu cheguei lá, mas já estava ficando tarde. Aí eu fui para o outro lado, fui lá onde o rio faz uma cascata. Alguém viu a foto, o videozinho que eu coloquei? Viu? Então, eu começo a olhar, eu começo a imaginar, eu vejo Deus para onde eu olho e tudo é tão lindo, igreja. Tudo é tão maravilhoso. E a gente não tem, aliás, tem uma vaga noção da grandeza de Deus e da grandeza de suas obras. Tem uma música muito bonita, a letra dela é um pouco difícil, não sei se você já ouviu, mas deixa eu ver se eu lembro uma parte que diz assim: quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. E o que diz? Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Paulo vai dizer assim: porque agora vemos como um espelho, em espelho, obscuramente. Então, ou seja, depois, veremos face a face. Agora conhecemos em parte. Então, depois conhecerei tal como sou conhecido. Diga glória a Deus. Paulo está dizendo agora a gente vê como um espelho. E como era o espelho nos dias de Paulo? Não é como aquele espelhinho bonito que você tem, não. O espelho de Paulo da época dele era feito de bronze polido. O que uma pessoa via não era a exata expressão da sua face. Tenta imaginar um espelho de bronze, não o seu de vidro que você tem. E é isso que Paulo está falando. O que a gente contempla agora, o que a gente vê agora, o que a nossa mente consegue alcançar agora, é como olhar para um espelho. Esse espelho de bronze, Paulo nem conhecia esse espelho que a gente conhece. Mas vai chegar a hora, vai chegar o tempo,
em que nós veremos Ele face a face. Diga glória a Deus. Agora a gente conhece em partes, a gente tem uma vaga compreensão, conhecimento de Deus e do que Deus faz. Mas depois nós o conheceremos da mesma maneira que Ele nos conhece, como somos conhecidos por Deus. Quando esse dia chegar, a gente vai saber exatamente quem Ele é. A gente vai ter então a certeza da grandeza dEle, do poder dEle e do amor dEle. Diga glória a Deus. E para encerrar, igreja, qual a conclusão que a gente chega de tudo isso? Muita atenção aqui, que agora fala com você e comigo. A vida nesse mundo, você tem que concordar, e eu também, é uma passagem. É uma peregrinação, é uma viagem. A gente não pode se prender tanto ao que está aqui debaixo do sol. Como filhos de Deus, nascidos de Deus, que amam a Deus, que esperam o reino eterno, a gente tem que aprender a colocar os nossos olhos, o nosso coração muito mais no eterno, na eternidade, do que naquilo que é terreno. É assim que a gente tem que agir. A nossa pátria é o céu. Diga glória a Deus. Diga para quem está do seu lado: a nossa pátria é o céu. Lembra que eu falei da eternidade? Não dá para medi-la, não dá para calculá-la. O que são 70, 80, 90, 100 anos que o homem viva parece muito para nós. Mas o que é isso se você jogar isso dentro da eternidade? Desaparece. É uma fração mínima. Desaparece totalmente. Os seus 50, 60, eu não sei sua idade, eu não sei quanto tempo você vai viver, eu vou viver, mas a nossa existência é uma partícula quase invisível comparado à eternidade. E Deus quer que você viva essa vida apenas, ou que você viva a eternidade com Ele? Então faz como está escrito. Pense nas coisas lá do alto, onde Cristo habita, onde Cristo está. Ele vive. Ele vive. Então se ocupe mais dessas coisas. Por coisas da terra, semelhante a essas que eu falei, o homem mata, o homem morre. Por coisas semelhantes a essas que eu falei ainda há pouco, o homem faz coisas horríveis. Eles odeiam e atraem ódio para si. Por causa dessas coisas que as pessoas gastam tempo, energia, saúde para tê-las, na tentativa de preenchê-las. Daí nasce toda a inveja, toda a maldade, toda a competição, toda a rixa. As guerras nascem disso. A fome de poder, a sede de poder. Mas tudo isso está relacionado ao terreno. Se a gente se ocupar mais do espiritual, se a gente entender que o céu é a nossa pátria, a gente vai viver mais leve, a gente vai viver mais tranquilo. E a gente vai viver aguardando esse dia em que o noivo virá buscar a sua noiva, em que o Senhor virá buscar o seu povo. O Rei virá para nos buscar, para levar-nos para habitar onde Ele habita, eternamente. Diga glória a Deus. Paulo vai dizer assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde o aguardamos, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo, para ser igual ao corpo da sua glória. Amém? Ele virá para nos buscar. Prepare o seu coração. Esse vazio, esse lugar dentro de você, nem todo o dinheiro do mundo, nem toda a fama, nem todo reconhecimento, aplauso, holofote, nada disso vai poder satisfazer você. O Rei virá para nos buscar.
Prepara a ceia, por favor, as obreiras. Você vai tomar a Santa Ceia agora. Você entende que a sua pátria é o céu e não aqui? Sim ou não? Você entende que a sua vida aqui é só uma jornada, é só uma passagem? Apenas isso. Apenas isso. A eternidade está dentro de você. E somente um ser eterno pode preencher. Nós vamos participar da Santa Ceia agora. A quem reclame da sua vida e é como se dissesse: Deus errou. Foi um erro eu ter nascido. Foi um erro morar onde moro, ter a família que eu tenho, estar onde eu estou. A nossa rebeldia muitas vezes confronta a sabedoria perfeita do Senhor. Mas a tua palavra diz que o Senhor fez tudo formoso, tudo no seu devido tempo. Aleluia. E o Senhor é tão bom, Pai, tão bom, que deixou esse espaço dentro de nós, um espaço onde só o Senhor pode habitar e ocupar, fazendo assim o homem entender que é do Senhor que ela precisa. Se alguém aqui entre nós, Pai, se alguém ouvindo essa mensagem, que ainda está cavando no solo desse mundo, tentando descobrir uma riqueza, um tesouro, tentando achar uma fonte que vá saciá-la, faz ela desistir dessa busca, desse jeito, dessa forma, e faz ela ouvir o chamado do Senhor que diz: vinde a mim. Tu disseste, o Senhor falou para aquela mulher, a mulher samaritana, dizendo que o Senhor tem a fonte de água viva. Glória a Deus. Quem bebesse de outra fonte, daquele poço, por exemplo, voltaria a ter sede de novo. Aleluia. Assim são as fontes dessa vida, Pai. A gente pensa que encontrou e vai matar a sede, olha a sede lá de novo, mais forte, mais intensa. E a gente vai cavando poços, mas o Senhor diz: eu sou a água viva. Faz essa pessoa dar ouvidos à tua voz, Pai. Faz essa pessoa dizer sim ao teu chamado. E ela vai experimentar algo tão grande, tão lindo, tão belo. E ela vai provar, meu Deus, algo que ela nunca jamais encontrou. E ela vai viver essa experiência que palavras não são suficientes para poder explicar. Não, meu Pai, não há como dizer quão maravilhoso é o Senhor. Aleluia. Enche essa alma que hoje está dizendo sim, que hoje está dizendo eu me rendo. Essa pessoa que hoje está dizendo sim, eu quero esse Jesus, eu quero o Senhor, eu quero o eterno na minha vida. Vem sobre ela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Levante o pão, levante o cálice, igreja, que representam o próprio Senhor. Você tem nas mãos algo físico, mas que representa o eterno. Aleluia. Nós consagramos a Ti, Pai. Abençoe o pão, abençoe o cálice, e que ao comer desse pão e beber desse cálice, que ela venha gozar e desfrutar da vida plena que só o Senhor pode lhe dar, Pai. Nós assim fazemos, celebramos aquilo que o Senhor nos ordenou na noite em que foi traído. Tomou o pão e disse: tomai e comei desse pão, é o meu corpo dado por vós. Semelhantemente tomou o cálice e disse: tomai, este é o meu sangue, bebei dele. E assim fazendo, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Fazei isso em memória de mim. Toda a igreja, com reverência,
em espírito de humildade, de temor ao Senhor, com devoção. Coma deste pão, em seguida beba desse cálice. Bendito seja o Senhor. Dê graças ao Senhor, igreja. Dê graças ao seu infinito amor. Se não fosse Ele, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida dessas pessoas, Pai. Obrigado por trazê-las aqui. Obrigado, meu Deus, por esses momentos na tua casa. Obrigado pela comunhão entre os irmãos. Obrigado por nos fazer saber que não estamos aqui apenas entre pessoas de carne e osso, mas o Espírito está entre nós, o Senhor está entre nós. Obrigado, Jesus. Levanta as suas mãos e diga: Senhor Jesus, obrigado por todo amor, por toda bondade, por toda misericórdia. Diga: eu devo tudo ao Senhor. Toma minha vida, toma o meu coração, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus e glorifique ao Senhor Jesus.